E eu vou falar um pouquinho sobre a camada 8, 9, 7, 8 e 9 hoje. Hoje vocês vão entender o que é deixar para nós, foi deixado para nós. A gente pode olhar nesse momento como um presente, esse DNA, que eu estou chamando ele de DNA quântico, mas ele faz parte da nossa estrutura. Estou chamando de quântico porque ele entra principalmente essa camada 7, 8 e 9, entra totalmente no quântico, tá ok? Então, veja bem, a possibilidade de você fazer uma mudança na sua vida através desses saberes, desse DNA quântico. A partir do momento que eu me deparei com esse conteúdo, a minha vida mudou por completo. E tudo aquilo que a gente faz e que faz mudança na nossa vida, a gente quer que o outro também vivencie. E essa é a minha proposta aqui com o DNA quântico, e por isso dessa imersão. E hoje, nesse primeiro dia de imersão, eu vou falar sobre o que me ligou a sincronicidade, as sincronicidades que não param de ocorrer em função desse conteúdo que é maravilhoso e para mim fez todo o sentido de tudo que eu estava correndo atrás, sempre as minhas perguntas, os meus questionamentos, essa possibilidade desses saberes através desse DNA, dessa estrutura do DNA, que aqui eu estou chamando ele de DNA quântico, possibilitou para mim, para que eu pudesse acessar novas informações, outras informações. Foi sempre uma busca, essas informações para mim. Então hoje eu vou contar essa história para começar a nossa imersão, para que a gente possa aprofundar muito ela. As sincronicidades. Hoje nós temos a live 88. E vamos falar sobre a camada 7, 8 e 9 do nosso DNA quântico. Eu vou falar rapidamente aqui, para quem está chegando agora. Nós estamos falando sobre o DNA quântico, um assunto profundo. Como eu falei, fez toda a diferença para mim, mudou todo o meu norte de sentir, do pensamento, melhorou muito a minha intuição, a minha percepção da realidade, através desses saberes do DNA quântico. E cada vez que eu vou me deparando com cada novo saber adquirido através do DNA quântico, eu vou sentindo no meu corpo a diferença e o quanto que isso vai me tornando mais desperto para a minha realidade. Quanto mais a gente se aprofunda nas camadas, e as camadas, como eu falei para vocês, são 12 camadas, e elas são divididas em grupos de 4, tá? Então, são grupos de 4, cada grupo são 3 camadas. Então, um grupo tem 3 camadas, são 4 grupos de 3 camadas, fechando 12 camadas ao total, que são as 12 camadas do DNA. E falar hoje sobre a camada 7, 8 e 9. E aí eu preciso falar um pouquinho sobre as sincronicidades, para entrar e falar sobre isso. O primeiro, quando eu me deparei com esse assunto, ele fez muito sentido para mim, em todos os aspectos, tá? De entender que nós somos muito mais, a gente está muito além daquilo que é a nossa percepção dessa tridimensionalidade que nós vivemos. E isso deu uma abertura de entendimento que me fez cada vez mergulhar mais nesse conteúdo do DNA quântico. E, paralelo a esse estudo do DNA quântico, as sincronicidades, né? Eu fui sendo conduzido, né? Através do meu sentir, e eu abri totalmente essa possibilidade do sentir. E isso também eu vou trabalhar muito no programa, na imersão do DNA quântico. Eu vou falar muito sobre esse sentir. Se para você esse sentir, se para você essa intuição que eu estou colocando aqui, se para você isso hoje não faz parte da tua
percepção. Então, o estudo, a vivência, a imersão do DNA quântico vai fazer com que você tenha um entendimento para isso. E eu vou aproveitar aqui para trazer essa informação, para esmiuçar essa informação para você. Lembrando que a era do sentir está aí. Nós entramos agora nessa nova era, e essa nova era é a era do sentir, é a era da intuição. É a intuição que vai nos ligar àquilo que está dentro de nós e que vai fazer com que nós prospere, que nós conseguimos atingir os nossos objetivos, que a gente consiga se tornar cada vez melhor. Então, vai passar pelo nosso sentir, e esse sentir é a nova era, é a nossa intuição sendo aflorada. Pois bem, quando eu comecei a estudar o DNA quântico, por sincronicidade eu comecei a ver outros conteúdos e que hoje eu entendo o porquê que eles foram aparecendo. Porque, como eu falei para vocês, eu deixei fluir, eu deixei o meu sentir acontecer. E quando eu fiz esse movimento de soltar e deixar acontecer o fluir do meu sentir, as coisas foram se encaixando. Tá? Então, falando em sincronicidade, eu comecei a ver muita informação relacionada a um continente chamado Lemúria. Inclusive, esse continente Lemúria foi assunto aqui do programa Manifestando o Divino. Para quem está acompanhando, vai ficar fresquinho. A roda lemuriana foi a forma com que eu trouxe aqui vários saberes sobre essa parte do continente lemuriano, essa parte desse continente que era lemuriano, né? E para quem chegou agora, eu estou falando sobre essas sincronicidades que me levaram a estudar esse DNA quântico. E eu estou usando esse meio para falar para você sobre a camada 7, 8 e 9 do nosso DNA. E eu falava aqui sobre o sentir referente à questão do conhecimento lemuriano. E olha só, esse conhecimento lemuriano fez todo sentido para mim. E como que faz sentido faz sentido? Deixa eu explicar isso para vocês, como é que faz sentido para mim. Faz sentido quando você se depara com aquele conteúdo, que você olha aquela palavra Lemúria e ela te traz alguma informação, como se você tivesse algo dentro de você te chamando a atenção para olhar aquilo. Esse é o teu sentir. Vocês já passaram por isso? Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para isso. Você já passou por isso? De você se deparar com algo que você a princípio não conhece, mas isso faz todo sentido para você? Deixa nos comentários aqui se você já passou por isso. Veja bem, você não conhece, a princípio você não tem conhecimento sobre aquilo, mas quando você se depara com aquilo, aquilo ressoa com você de uma forma muito intensa. Isso foi quando eu comecei a analisar esse conhecimento lemuriano. E aí, eu comecei a pesquisar sobre ele. E eu encontrei uma trilogia que se chama Trilogia Telos, que foi assunto também de algumas lives aqui do programa Manifestando o Divino. Perceba a sincronicidade. E quando naquele momento eu estava trazendo a roda lemuriana, eu estava trazendo a trilogia Telos, falando sobre a trilogia Telos, eu falei sobre o novo humano, e foram 7 episódios falando sobre o novo humano. E o novo humano a base dela é lemuriana. Naquele momento, eu não estava pensando em DNA quântico. Naquele momento que eu estava falando sobre o novo humano, eu não estava pensando sobre a roda lemuriana e os conhecimentos lemurianos. Eu estava falando sobre o novo humano, aquilo que estava me chamando a atenção, o meu foco de estudo naquele momento era a trilogia Telos, que tinha me chamado muita atenção, e aquilo referente à questão do novo humano e todas aquelas abordagens que eu trago naqueles 7 episódios, ressoou muito forte para mim. Gente, ressoou tão forte para mim esse conteúdo referente à questão de todos esses saberes sobre a Lemúria, que quando eu li o livro, eu comecei a ler o livro, a minha emoção, o meu corpo como um todo sentiu a emoção. E eu comecei
a chorar fazendo a leitura desse livro.